Boa noite, pessoal. Vamos seguindo aqui o nosso capítulo sobre função do segundo grau, onde vamos ver nesse vídeo a aplicação da função lucro. A gente sabe que a gente viu no capítulo anterior que a função lucro ela é dada por duas variações: o preço de venda e o preço de custo. A gente sabe que temos um preço de venda, um preço de custo. E o lucro ele é dado pelo preço de venda menos o preço de custo, certo? A gente já viu isso no capítulo passado, mas a gente vai ver agora nesse conceito de equação de segundo grau, função de segundo grau, certo? Então, algumas dicas, alguns macetes são importantes para vocês. Algumas palavras mágicas que vão situar vocês no cálculo dos problemas. Lucro máximo é uma expressão mágica que lhe situa bastante. Quantas unidades devem ser vendidas para obter lucro máximo? O maior ou menor lucro possível. São expressões que quando você vê, você já vai ter certeza do que você tem que fazer. Quando você vê essas expressões, você vai usar o XV, certo? Que a gente viu no vídeo passado, e o YV. Ah, mas como eu vou saber qual é? Vai depender do contexto, certo? Você tem que ler a pergunta direitinho para saber qual vai usar, certo? São palavras mágicas. Você viu isso, você já sabe que vai usar um dos dois. Agora qual? Aí você tem que entender a questão. Eu separei 7 exemplos para a gente resolver, né, sobre isso, né? E além disso, vamos supor o seguinte: é comum você ver as promoções de alguns estabelecimentos comerciais que dizem assim, ó, suponha, vamos lá, ó, estádio de futebol, o preço do ingresso é R$ 100. Aí nesse dia, 30 mil pessoas compareceram, certo? Aí vamos supor que no próximo jogo o clube faça uma promoção, faça R$ 90. Aí aqui, ó, 40 mil pessoas compareceram, certo? Qual a relação entre eles? Tem uma função de segundo grau aí, certo? Tranquilo? Ou seja, diminuiu quantos reais aqui? 10, né? Mas quantas vezes 10? Inicialmente a gente não sabe, porque vai diminuir R$ 10 no ingresso, mas não sabe quantas pessoas vão comprar, né? E aqui, ó, aumentou 10 mil pessoas, né? Mas quantas vezes 10 mil pessoas? Não se sabe também, porque vai depender do valor aqui da venda, né? Então a gente vai fazer uma relação entre eles aqui, certo? Você tem que a receita, ou seja, que é aquilo que você arrecada,
também é a venda menos o custo, né? Quanto de receita você está recebendo? Receita líquida, né? Você tem o preço inicial do ingresso é quanto? R$ 100. Diminuiu quanto? Daqui para cá diminuiu 90. Diminuiu R$ 10. Mas quantas vezes R$ 10? Não se sabe, porque não se sabe quantas pessoas vão comprar, de certeza. Certo? Aqui, ó. Vezes, né? Qual a quantidade inicial de pessoas? 30.000. Com a diminuição do ingresso, aumentaram quantas pessoas? 10.000. Ó, aumentou porque foi para 40, certo? Mas quantas vezes 10.000? Não se sabe também. Aí aqui você vai ter a receita, certo? Ah, professor, mas por que vezes? Ó, isso aqui é uma coisa. Agora aqui você está tendo, ó, quando você vai comprar uma coisa, você pega o preço vezes a quantidade vendida. Você vai comprar 1 quilo de feijão por R$ 5. Se você comprar 5 quilos, vai dar 25. Preço de 1 vezes a quantidade. Preço de 1, certo? Diminuindo com o desconto, vezes a quantidade, né? Aumentando 10.000. Certo? Então isso também a gente vai ver, certo? Isso aqui foi só para mostrar também, para não confundir, que a receita e o lucro são parecidos, certo? São parecidos. Receita líquida, né? É o tanto que entra no seu caixa, ok? Então vamos aos exemplos, vocês vão se situar mais facilmente, né? Vamos lá, primeiro, você tem aí, ó, um fabricante vende mensalmente 100 unidades de um determinado artigo por Vx, x ao quadrado menos x. Ó. Venda, certo? Sendo o custo dado por Cx, tem aí a equação, né? 2x ao quadrado menos 7x mais 8. Quantas unidades devem ser vendidas mensalmente, de modo que se obtenha o lucro máximo? Palavra mágica aqui. Lucro máximo. Mas eu tenho que montar primeiro a equação lucro. A equação lucro vai ser venda menos o custo. Lucro, venda. X ao quadrado menos x menos o custo. Então aqui, ó, resolvendo. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Operando aqui os termos semelhantes, tem ó, x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Menos x mais 7x fica 6x. E o menos 8. Aqui você tem a equação da função lucro. Função lucro. Aí como apareceu lucro máximo aqui, certo? Lembrando que esse L assume aqui, ó, nesse gráficozinho cartesiano, a função de y, né, que é o lucro, e o x naturalmente, aqui o eixo x. Certo? Aí vamos entender o que a questão está pedindo. Lucro máximo, ou seja, você vai usar xv ou yv. Vamos ver qual. Ele pergunta aqui, ó, quantas unidades devem ser vendidas mensalmente de modo que se obtenha o lucro máximo? Ele não está perguntando quanto é o lucro máximo, ele está perguntando quantas unidades precisam ser vendidas para que o lucro máximo seja atingido. Então, as unidades aqui, ó, por quanto ele vende? Por X, qual custa? Por X. Então, vou calcular o XV menos B sobre 2A
vai ser menos da equação, B aqui, ó, mais 6, ficou só o 6, 2 vezes A que é menos 1, certo? Vai ficar menos 6, mais com menos, menos 2, que dá menos com menos mais 3. Pronto. Aqui você chegou na resposta, certo? Segundo, um fabricante pode produzir calçados ao custo de R$ 20 o par. 20 o par, você já destaca aqui. Estima-se que se cada par for vendido por X reais, é o valor de venda, o fabricante venderá por mês 80 menos X pares de sapatos. Isso aqui é a quantidade de sapatos que ele vai vender, certo? Assim, o lucro mensal do fabricante é a função do preço de venda. Qual deve ser o preço de venda de modo que o lucro seja máximo? Ó, palavra mágica de novo, lucro máximo. Ou seja, eu preciso montar ainda a equação lucro, certo? Mas para isso eu preciso montar ainda a equação de venda e a equação de custo. Vamos lá. Venda, ele vende por quanto? O par de sapato. Vendido por X reais. X vezes a quantidade. Quanto ele vende de sapato? Venderá por mês 80 menos X. É aqui que eu disse. Você vai comprar 1 kg de feijão. Você pega o preço de 1 kg e multiplica pela quantidade que você vai comprar. Certo? Aqui, ó, multiplica pelos 2. 80 vezes x dá 80x. Menos x vezes x, x ao quadrado. Tá aqui feita a equação venda. Certo? Aí o custo. Quanto é o custo do par? 20 vezes a quantidade que ele pediu. A quantidade que ele comprou para vender de novo. 80 menos x. Certo? Então aqui a mesma coisa. 20 vezes 80, 1.600. Mais com menos, menos. 20 vezes x, 20x. Certo? Aí a gente monta agora a equação lucro. Venda menos o custo. Se a venda que é 80x menos x ao quadrado, menos 1.600 menos 20x. Se esquecer esse parêntese, fica errado, certo? Você vai ser induzido ao erro. Cuidado. Então aqui, ó, 80x menos x ao quadrado, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Então aqui, ó, x ao quadrado está sozinho, não tem outro. Repete, 80x mais 20x dá 100x, certo? Menos 1.600. Você tem aqui a equação da função lucro. Pronto. Montado isso, vamos ver o que está pedindo. Ó, qual deve ser o preço de venda de modo que o lucro seja máximo? Aqui ó, eu vou ter x e aqui eu vou ter y. Quem é o preço de venda? X ou Y? X. Aqui, ó. Vendido por X reais. Então, eu vou fazer a mesma coisa da equação anterior. XV menos B sobre 2A. XV menos B, que é 100, dividido por 2 vezes A, que é menos 1. Vai ser menos 100 para mais com menos, menos 2. XV menos com menos dá mais, 100 por 2, 50. O preço de venda é R$ 50, certo? Ele compra por 20, revende por 50, certo? Tranquilo? Certo? Questãozinha bem legal aí para você pensar. Então, vamos ao terceiro exemplo. A gente encerra esse vídeo e eu passo para outro, para não ficar muito extenso. Ok? Ó, terceiro.
Uma indústria produz por dia X unidades de determinado produto e pode vender tudo por um preço de R$ 100 a unidade. Então, a venda aqui vai ser 100 vezes X. X unidades, certo? Temos aqui a função venda já. Se X unidades são produzidas a cada dia, o custo total em reais da produção diária é igual a gente tem aqui ó, o custo x ao quadrado mais 20x mais 700. Pronto. Portanto, para que a indústria tenha lucro de R$ 900, aqui já dá o valor do lucro, certo? Qual deve ser o número de unidades produzidas e vendidas por dia? Vamos lá. Primeiro vamos montar a equação lucro, certo? Já que ele fala aqui, ó, lucro diário de 900, então preciso montar a equação. O lucro é 900, a venda 100x menos o custo x ao quadrado mais 20x mais 700, certo? Eu tenho aqui, ó, 900, 100x, menos com mais, menos, menos com mais, menos, e menos com mais, menos. Vamos resolver os semelhantes. X ao quadrado não tem outro, repete. 100 menos 20, 100x menos 20x dá 80x. Repito os menos 700 e o 900 eu mudo de lado. Vai menos 900. Se eu tirei daqui, ficou zero, certo? Para fechar aqui, menos 700 com menos 900, menos 1.600. Pronto, aqui eu tenho a equação para a obtenção desse lucro. Quando eu tenho uma equação igual a zero, o que é que eu vou calcular? Não fala nada de máximo ou mínimo, então você já descarta o x vezes com v, certo? Você já descarta eles. Sobra o quê? F0 ou as raízes, que é o x1, x2. Você vai calcular aqui as raízes. Você vai usar a fórmula do delta, certo? Então, a delta é b ao quadrado menos 4ac. B mais 80, 80 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 1.600. Certo? Continuando aqui, 80 ao quadrado, 6.400, menos com menos dá mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 1.600, também 6.400. Delta, 0. Aí x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta por 2a, certo? X vai ser menos da fórmula, 80, mais ou menos, raiz de 0 é 0. 2 vezes menos 1. Vê só, gente, se eu somar ou diminuir 0 de alguma coisa, muda o resultado final? Não. Então, quando o delta der 0, é aquele do discriminante, vão ter duas raízes iguais. Então, ó, o x1 vai ser igual ao x2, que é igual a menos 80 mais 0, dividido por menos 2. x1 igual a x2 vai ser menos 80 por menos 2 igual menos 2. Deixa eu apagar aqui. Menos com menos dá mais. 80 para 2, 40. Certo? Aqui é o resultado final. Ele tem que produzir 40 unidades para ter o lucro máximo. Certo? E vender as 40. Tranquilo? Então, no próximo vídeo aí a gente vê mais 4 exemplos e encerra o capítulo. Valeu!